Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta para a terceira e última hora do Revista Justiça desta quinta-feira, 18 de janeiro de 2024, com transmissão ao vivo a partir desse momento pelo YouTube da Rádio TV Justiça. Você vai lá no YouTube, você vai encontrar o link da TV Justiça ao vivo e tem também o da Rádio Justiça ao vivo. Clique lá e nos acompanhe a partir desse momento. 10 horas e 4 minutos. Revista Justiça. Debate. Um parecer vinculante da Advocacia Geral da União estabelece que, em casos de assédio sexual, eles deverão ser punidos com demissão em toda a administração pública federal. O novo entendimento foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. Vamos então debater esse tema, o assédio sexual, e também vamos falar de assédio moral. Estamos aqui com as nossas convidadas e o nosso convidado. Começo apresentando ela, que é advogada trabalhista e sindical, eleita para o próximo biênio como conselheira de Direitos Humanos do DF. Doutora Carol Sena, obrigado por estar conosco. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, doutora Mônica. Bom dia, doutora Wesley. Doutor Wesley, é um prazer. Bom dia a cada um dos ouvintes e ouvintes aqui que estão conosco. Também está conosco a doutora Mônica Santos, advogada especialista em direito previdenciário, servidor público, diversidade e inclusão. Doutora Mônica, bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Vai ser um ótimo debate. E também está conosco o doutor Wesley Ponte, psicólogo clínico e comportamental. Doutor Wesley, bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, Sérgio. Bom dia às doutoras e aos nossos ouvintes. Vamos lá, doutora Mônica, explicar um pouco para o nosso ouvinte a respeito do assédio sexual. Já havíamos uma previsão disso, né, de punição, mas o que aconteceu com a lei agora? Nós estamos falando de uma lei, né? Estamos falando então de um parecer vinculante só dentro da administração pública federal, é isso? Sim, o que a gente vem conversado sobre esse assunto é que a 8.112, a que rege os servidores públicos da União, ela já prevê, não expressamente, né, que seja punido nos casos de assédio sexual com demissão. Mas, no artigo 127, tem como previsão essa punição, artigo 132, algumas condutas. Então, no meio ali do PAD, do processo administrativo disciplinar, se verificar que foi realizada uma conduta que se configure o assédio sexual, provavelmente ele já terá a pena de demissão. Ok? Isso já estava previsto. O que aconteceu agora com esse parecer vinculativo? Ele reforçou, né? Assim como vem sendo tendência para todas as outras instâncias, inclusive na OAB, a gente vê agora que quem já tem histórico de violência, violência doméstica, entre outras, já é excluído dos cargos, né? Então, esse parecer veio para reforçar essa tendência de minimizar essas condutas, né? E também de estimular os municípios que não estão vinculados ao estatuto do servidor público a incluir o assédio sexual como motivo e causa para a demissão do serviço público. Doutora Carol Sena, e esta portaria, o que a senhora pode também dizer inicialmente para começarmos a explorar essa situação? É verdade, isso que a doutora Mônica disse vem bem a calhar, porque o que a gente tem agora, e nós já até debatemos várias vezes aqui o tema assédio sexual, e que bom voltar à Rádio Justiça para dizer que nós temos um parecer vinculante. Por quê? Em 2023 nós tivemos a lei 14.540 de 2023, que instituiu um programa nacional de enfrentamento à violência, né, e ao assédio. Mas nós ainda tínhamos, né, um regime jurídico, que é a Lei 8.112, com essas discrepâncias, ora o assediador tendo uma pena mais branda, ora o assediador sendo punido com demissão. Então, esse parecer vinculante vem em boa hora e em boa medida como um desses propósitos desse programa de enfrentamento, trazendo uma uniformidade, uma segurança jurídica no sentido de que o assediador é punido com demissão. O assédio sexual ele tem que ser punido com a demissão. Não pode ser brando para um caso, não pode ser
grave para outro caso. Então, vem em boa medida. É preciso dizer que o parecer vinculante, ele tem uma previsão legal. Então, quando o presidente da República, ele assina esse parecer, aí ele vincula todas as demais decisões. Então, nós não temos mais como abrandar, porque 2 artigos da Lei 8.112 eram utilizados, o 117 e o 132. Um que violava os deveres, o outro com condutas proibidas ao servidor público. E agora não, nós temos uma segurança jurídica com um parecer vinculativo assinado pelo presidente da República, que tem a previsão lá na Lei Complementar 73 de 93, aí todos vão ter que aplicar a mesma pena. Doutor Wesley, como a psicologia trata essa situação do assédio sexual no trabalho? De onde vem isso? O que justifica? Sérgio, é muito interessante porque, primeiro, quando a gente vê a forma como a legislação ela vai se atualizando e como esse tema retorna à mídia, né, a gente consegue entender um pouco algo extremamente importante, que é como a legislação molda a cultura. Quando a gente vai pensar na origem do nosso mundo do trabalho aqui no Brasil, a gente tem uma origem escravocrata, exploradora, autoritária, que muitas vezes trata as pessoas como objeto. Dentro desse contexto, a gente vai tendo uma perpetuação cultural no tempo, que vão dando continuidade a esses comportamentos até a gente chegar na forma como a gente tem eles configurados hoje. Isso seria basicamente a fonte de abusos morais e violências no trabalho. Quando a gente fala sobre a questão do assédio sexual, a gente está falando de um recorte desse tipo de violência. Então, é muito complicado. Por quê? A gente vai tendo a perpetuação desses modelos, né? Até chegar na questão de a empresa como um retrato dessa cultura. As organizações, de uma forma geral, como um retrato dessa cultura. Ora, se as organizações, elas refletem o comportamento social, a gente vive em uma sociedade que ainda é bastante machista e violenta. A gente tem a violência no nosso cotidiano, às vezes banalizada, naturalizada, né? Isso acaba sendo replicado nos ambientes de trabalho. Uma situação muito delicada, porque a gente passa, talvez, a maior parte do nosso dia no trabalho, na verdade. O local onde a gente produz, onde a gente se identifica, que molda a nossa subjetividade, é a nossa identidade social. A gente sabe que, hoje em dia, o seu trabalho ele não é tudo o que você é. Com certeza não é. Mas você é reconhecido socialmente pela sua produção, pelo seu cargo, pelo seu status dentro do seu trabalho, a qual classe social você vai pertencer. E quando esse lugar, que deveria ser seguro, é violado, quando ele é um local de violência, de agressão, inclusive é muito interessante porque a gente está saindo agora daquela violência física, né? Que é mais comum, que todo mundo atribui à criminalidade, e entrando em padrões de reconhecimento de violência moral, violência psicológica. Quando o trabalho ele vira um cenário para isso, essas pessoas elas são quebradas. Então, é um assunto extremamente sério. Gera ônus dentro da Secretaria de Saúde, dentro do mundo do trabalho, acaba muitas vezes atribulando a máquina jurídica, só que, infelizmente, ainda é extremamente subnotificado. Exato. É a violência visível, né, doutor? Exato. A gente não consegue enxergar essa violência por ela não ser física, né? E a gente passa mais tempo no trabalho, às vezes, do que com a nossa família, né? Exato. Então, a gente nunca viu também tantos casos de burnout como tem se visto agora, né? Do esgotamento. Daqui a pouco vamos explorar isso também sobre os efeitos. Eu pergunto para a senhora, doutora Mônica, mas o que acaba caracterizando um assédio sexual? A gente costuma dizer que é muito rasteiro, né? Não é uma questão que a pessoa consegue fazer confortavelmente na frente dos seus colegas de trabalho. Mas hoje em dia a gente tem visto assim, alguns exemplos, né? Envio de fotos pelo WhatsApp, né? E depois tem fotos agora que tem visualização única, então a pessoa manda a foto, talvez de nudes, né? O colega de trabalho manda para o outro, sem autorização. Presentes, bilhetes, espera estar sozinho para falar alguma gracinha, fecha a porta e fala assim, hoje você é minha, hoje você não sai daqui sem resolver aquela questão comigo, né? Então, assim, é muito constrangedor e, às vezes, eu imagino que leva até pela brincadeira. No começo, a pessoa fala, não, ele tá brincando. Eu tô falando ela, no caso, porque a gente vê que, na prática, geralmente é do homem para a mulher. Não que não exista o contrário, mas é muito... Além de ser muito mais difícil,
a gente ainda tem um machismo aí que diz que o homem tem que aceitar também as investidas de uma mulher, o que não é verdade, né? Todo mundo questiona a sexualidade ou alguma coisa dele ali se ele não topa. E também as questões de relacionamentos homossexuais também existe também no meio do trabalho. Mas, geralmente, os mais visíveis são do homem para a mulher. E aí são bem rasteiros, botam a capacidade, se a mulher não topa as investidas, bota a capacidade dela de trabalho para baixo, de que ela deu abertura para tais investidas e acaba que ela se torna um alvo sempre ali de que ou que seja incapaz ou que ela não dá conta de fazer aquele serviço sem continuar com aquela conduta. Falando assim de assédio sexual inverso, né, da mulher para o homem, até me lembrei do filme, tá vendo aqui, 1994, Assédio Sexual, Demi Moore com Michael Douglas. Sim. É verdade. É muito difícil também você também resistir a Demi Moore, né? A gente tem que concordar com isso, que esse é um caso, talvez seja uma exceção, porque ela tá incrível nesse filme. É verdade. Mas, doutora Carol, voltando aqui à seriedade do nosso assunto, né? Muitas vezes passa inicialmente por algo imperceptível, o assédio, e ele vai crescendo, né? O que pode caracterizar esse assédio, até para que o nosso ouvinte fique atento a isso, e até os próprios chefes que estão acompanhando essa entrevista, opa, peraí, né? Olha, deixa eu parar com isso. Do ponto de vista legal, olha que coisa interessante. A gente começou essa entrevista dizendo que o regime jurídico único não tinha expressamente a previsão de assédio, daí porque tínhamos pareceres distonantes com relação à punibilidade. E nós tivemos, o regime jurídico é de 1990. Em 2001, nós tivemos uma alteração no Código Penal para incluir o assédio sexual como um crime punível com 1 a 2 anos de detenção. Antigamente, ele só era um constrangimento ilegal, que era com a pena, assim, ínfima, 3 meses, o que não coibia, o que não trazia nenhum tipo de pudor para o assediador, porque, poxa, é constrangimento ilegal. Então, hoje, né, porque nós temos 2 tipos de assédio, dentro do que a doutora Mônica explicou como que pode funcionar, nós temos o por chantagem e nós temos aquele ambiental. O por chantagem é quando, por exemplo, o chefe chega ou a chefe chega claramente exigindo um favor para que você consiga ou ascender na sua carreira ou consiga aquilo que você tanto almeja. Que é o tema do filme aqui de 1994. É o tema do filme. É uma troca de favores sexuais para que você consiga uma ascensão. O ambiental é aquele que você vai tirar uma foto, a pessoa pega num local indevido, você está com uma roupa, a pessoa vai falar dessa roupa, dessa conotação, vai dar uma conotação sexual para sua roupa, vai dar uma conotação sexual para sua fala, vai te mandar uma fotinho, vai te falar uma piadinha com cunho sexual. Então, o Código Penal brasileiro, ele já traz no artigo 216A essa punição para o assédio sexual por chantagem. O ambiental nem tanto. Mas nós também tivemos um grande avanço porque a convenção, o Brasil, ele é signatário dos tratados internacionais, então nós temos uma convenção da OIT, a Convenção 190, que ela veio justamente nessa esteira de falar, nós temos direito a um meio ambiente de trabalho sem violência e sem assédio, então combatendo e punindo o assediador. O presidente da República, ele já assinou para encaminhar para o Congresso Nacional a ratificação dessa Convenção 190, creio eu, dentro da mesma esteira, né, desse Programa Nacional de Prevenção, né, e Combate às Formas de Assédio. Ele já assinou, ele vai encaminhar para o Congresso Nacional, porque a aprovação de um tratado, de uma convenção, para ela ser internalizada no nosso ordenamento jurídico, ela precisa passar por um trâmite de PEC. Então, ela vai para a Câmara, para o Congresso Nacional, tem que ser aprovada em 2 turnos nas 2 casas. Aí, sim, ela passa a ser exigida. Mas nós temos um caminho, ainda que a gente diga assim, poxa, está demorando para caramba, mas nós já temos um caminho legislativo que tem apertado o cerco para o assediador. Da última vez que nós viemos aqui, foi até interessante, porque na minha casa, né,
somos 2 mulheres e um homem. Os 3 já foram vítimas de assédio sexual, com situações assim extremamente constrangedoras. O início da minha carreira foi muito marcado pelo assédio sexual e eu cheguei a pensar em desistir. Se não fosse... Qual era a situação? Pode expor? Era uma situação absurda, assim. Por exemplo, vou dar os exemplos do meu irmão. Meu irmão tinha uma chefe, a chefe queria ter um caso com ele não queria, ele começou a ser punido. A minha irmã fez uma viagem com um chefe, uma viagem de trabalho, e do assédio sexual negado, que ela não aceitou, ela acabou sendo demitida no futuro, porque virou um assédio moral gravíssimo e ela acabou sendo demitida do trabalho dela. No meu caso, era uma sensação de que eu era obrigada, de repente, a ter contato mais íntimo com algumas pessoas que eu não deveria ter. Então, meu marido foi muito importante para dizer, não, você vai suportar, nós vamos denunciar, nós vamos resistir, você vai continuar trabalhando. Eu era uma jovem, há quase 20 anos, isso é muito mais difícil para o início da trajetória profissional. Mas as situações são várias. Por exemplo, você está passando, a pessoa pegar uma pasta e bater essa pasta, né, no seu corpo, em regiões que você não gostaria. Então, assim, são várias. Ou dizer assim, nossa, você me desconcentrou, você está tão bonita hoje que eu não consigo falar o que eu tenho que falar. Coisas que você não dá abertura. Desculpa, eu vou fazer uma adenda, é que a gente... se hoje a gente tem uma dificuldade muito grande nas questões de assédio moral e de assédio sexual, que é a questão da prova, né? É sempre muito rasteiro. Então, assim, a gente percebe o seguinte, os avanços que a gente tem hoje, apesar de serem, a gente achar que são poucos, mas dificilmente a gente consegue provar finamente num processo o assédio moral, o assédio sexual. Imagina há 20 anos atrás, né? Há 15 anos atrás, quando a gente começou na advocacia. 15 anos. Né? É muito complicado. A gente tem uma história, eu e a doutora Carol, a gente tem uma história de trabalho juntas e por alguns lugares que a gente passou, a gente foi assediado indevidamente, com uns abraços que tocam num lugar onde não deve. Exato. E a gente conversava uma com a outra para saber se é só comigo, é só com você, é só com... Mas é uma conduta que se perpetua numa empresa, que se não tiver um cuidado, ela vai... O que é importante hoje é a gente mover e implantar canais para que as pessoas sejam ouvidas, né? Que é o tal do compliance, que ninguém quer investir nisso. Mas a gente não tinha para quem falar. É muito delicado a gente conversar por isso hoje, quando a gente já passou por isso e a gente não era ouvida ou era desqualificada quando isso ocorria, né? E hoje a gente tem o doutor aqui que pode até falar. A gente nem sabe quais foram as consequências disso na vida da gente, que a gente ia tanto e ia, né? Hoje a gente vê que às vezes é uma questão que vai cansando, né, a mulher. O emocional e o trabalho. Então vamos lá, doutor Wesley, vamos aproveitar a história da doutora Carol Sena, que lá ainda, 20 anos atrás, jovenzinha, né, começou já a sofrer isso, e muitas pessoas passam isso justamente nesse início de carreira. Mas quais os efeitos que nós podemos dizer que esse tipo de assédio, seja ele moral, seja ele sexual, pode trazer para a vida da pessoa? Profundos e extremamente graves. O que acontece? Quando a gente pensa... É interessante quando... Eu sei que é um paralelo que pode parecer um pouco forçado, mas quando a gente pensa, por exemplo, em violência contra a mulher em ambiente doméstico, né? É uma situação onde muitas vezes isso se inicia de forma sutil. Justamente pela dificuldade e até o cuidado do abusador em não produzir provas, a gente vai tendo efeitos ali similares. Por exemplo, primeiro, esconder o que acontece. Depois disso, vem a violência propriamente dita, através de manifestações verbais ou de gestos, ou de agrupamentos de pessoas contra uma mulher, né? E isso é muito complicado, por quê? Por ser sutil, o primeiro efeito que a gente tem é o dessa pessoa se questionando se aquilo é real, se aquilo é uma verdade ou não. E quando a gente questiona a nossa própria consciência a respeito do que acontece com a gente, ainda mais se for um fato grave como esse, a gente vai se questionando sobre o nosso contato com a própria realidade. Depois disso, conforme os abusos vão continuando, né? E essa pressão vai continuando, o ambiente de trabalho se torna inóspito. Então, vamos imaginar uma pessoa passando 8 horas vamos colocar 30 horas, 6 horas por dia, 8 ou 10 a 12 horas por dia, num ambiente de violência. Num ambiente onde você vai estar constantemente alerta, tentando prever de onde vai vir a próxima ameaça. Isso vai gerando um gradiente de estresse e ansiedade que vai esvaziando essa pessoa de energia.
E aí, em função disso, nós podemos ter uma série de efeitos, como o agravamento de ansiedade, com crises de choro, questionamento da própria identidade, a autoculpabilização sobre esse tipo de assédio. Foi culpa minha, é a minha roupa, é a forma como eu me porto, tem alguma coisa errada na minha conduta. A própria depressão, por não saber o que fazer diante disso e não ver possibilidades, justamente por, às vezes, não ter prova, não ter para quem denunciar, não ter rede de apoio, né? Até chegar na despersonalização, que é um dos sintomas principais do burnout. A pessoa, ela vai deixando de ser ela no mundo do trabalho, tenta criar uma personalidade profissional, se anula diante de tudo isso, e a longo prazo, isso pode ir gerando efeitos cada vez mais severos, podendo chegar a doenças crônicas, como o etilismo crônico, uma depressão refratária, ou até mesmo em situações mais graves, onde a pessoa atenta contra a própria vida, por entender que não está apta ao trabalho, ou que não tem como atuar dentro daquela área, sendo apenas o objeto do desejo de alguém, e não um ou uma profissional. Capacitada, né? O que é uma depressão refratária? É quando essa depressão ela não responde aos tratamentos mais comuns e típicos para a depressão. E aí ela vai se cronificando e a pessoa vai ficando cada vez mais debilitada em função desse adoecimento. Doutora Carol, complementar alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo que o Dr. Wesley disse. É muito complicado para toda mulher e nós somos advogadas, eu e a doutora Mônica, então a gente precisa enaltecer, porque antes tarde do que mais tarde, né? Claro que a gente precisa enaltecer também o trabalho que foi feito pela Ordem dos Advogados do Brasil, no sentido de punir o assediador também. Então, a Lei 14.612 de 2023, que incluiu o assédio, né, como uma infração ético-disciplinar, veio em boa medida também, em boa hora. Por quê? Hoje, as mulheres são a maioria na advocacia, mas nem sempre foi assim. A nossa trajetória dentro do mundo da advocacia também é permeada, às vezes, por assédio, né? Porque a gente convive em ambientes... Antigamente, a gente convivia em ambientes muito mais masculinos. Hoje, já está mais equiparado, até por conta das lutas, né, de paridade de gênero. As chapas das OABs precisam ter paridade. Isso é uma conquista muito recente, mas nem sempre foi assim. Antigamente era muito raro você ver uma dirigente mulher, né, uma dirigente de OAB. Antigamente era muito raro você ter um conselho com muitas mulheres. Então, essas poucas mulheres que integravam o ambiente de ordem também podiam ser vítimas de assédio, né? Então, fico muito honrada, muito feliz de estar num momento em que eu posso dizer que é infração ético-disciplinar também assédio sexual pelos colegas da advocacia, né? Não estou dizendo que... A gente está dizendo assim, assédio vem dos dois lados. A gente sabe que a mulher é a vítima prioritária, mas dá para dizer também que existe o assédio da mulher para o homem, como a gente mencionou a questão do filme. Então, temos tido ao longo dos anos, ainda que a passos de formiguinha, eu gostaria de dizer, porque o que me assusta muito? Me assusta muito que a gente ainda não tenha canais eficientes de denúncia para combater o assédio. A gente não pode, na administração pública, por exemplo, denunciar o assediador no mesmo lugar que a pessoa vai denunciar que caiu num buraco na rua porque a chuva fez um buraco. Porque essa denúncia ela vai passar. Entende? Você precisa ter canais eficientes para que esse compliance que a doutora Mônica disse que realmente as pessoas travam e acabam não implementando esses canais de integridade, mas é preciso que a gente realmente combata com mais eficiência o assédio. E para combater você tem que ter canais muito claros, porque quais foram os números? Eu vou dar números aqui que me assustaram, porque isso aqui coíbe, isso na verdade inviabiliza tanto a pessoa que foi assediada de denunciar, porque ela pensa não vai dar em nada, como não faz nem cosquinha no assediador. Nós tivemos aqui números consolidados entre 2022 e outubro de 2023 por uma pesquisa de servidoras e servidores públicos contra assédio e violência no trabalho. São 21,3% de assediadores que sofreram alguma penalidade e só 9,4% foram demitidos. Então, eu até acho que essa pesquisa que acabou sendo revelada também fez com que esse parecer passasse a ser vinculante. Porque se você não vincular a pena de demissão, nós vamos ter esse cenário. E digamos que aqui a gente tem 21 que sofre alguma penalidade, 9 que sofre demissão. Quer dizer, num universo de 100% de denúncia, isso não é nada. E a gente ainda nem, né, falou das subnotificações, né? Que o Dr. Wesley disse aí.
Chega um pouquinho mais perto do que microfone, por favor, muitas não são encorajadas e não têm coragem de fazer essa denúncia, né? Então, acho que um ponto muito importante, doutora Mônica, eu bato nessa tecla de novo, é como essa pessoa vai fazer prova disso para chegar com uma denúncia com substância, né? Vai chegar ali no canal de denúncia e vai, o que eu faço? Ou até no compliance. Como temos provas robustas? É muito difícil, né? É muito difícil. É Mas sempre qual a muito orientação difícil. que a senhora dá? Print de celular, você salvar tudo, salvar os e-mails. Você pode fazer o uso da gravação de conversa, se você tiver. Dependendo do ambiente que você tiver, solicitar imagens para o superior, se esse ambiente for monitorado. E a gente ainda usa as testemunhas, né? Mas as testemunhas também são colegas de trabalho que geralmente estão ali no mesmo ambiente, que dificilmente vai querer se indispor com um outro colega. Nem pelo emprego, né? E a dificuldade toda também dessa notificação e dessa denúncia é porque não é um ambiente que você vá de vez em quando e que você possa abrir mão, né? Então, você acaba se submetendo, às vezes, a alguma situação achando que vai resolver por conta da sua relação de subordinação e de dependência financeira, né? A sua família que depende de você, né? A questão que todo mundo trabalha, poucas pessoas trabalham porque gostam, né? A gente trabalha mesmo porque é o que a gente precisa. E abrir mão daquilo por conta de achar que é uma frescura, eu abrir mão, vou tentar sair desse setor, vou para outro. Então, assim, as pessoas acabam se calando mesmo. Mas hoje em dia a gente usa print de celular, né? E-mail, que geralmente tem algumas propostas por e-mail, imagens e a gravação ali. Não tem problema nenhum, inclusive, falando para as mulheres que estejam, por acaso, sofrendo isso, que pegue o celular, bota para gravar, sabe? Nem que grave só o áudio, não precisa gravar a imagem, para que se um dia você precisar, e guarde, um dia você precisar, você dá indícios para o magistrado que vai julgar um processo, ou que vai julgar o processo administrativo disciplinar, dá indícios para ele de que aquilo realmente está acontecendo e corrobora com os outros relatos que foram ouvidos. Né? Então, mesmo que a pessoa não saiba que está sendo... A gente tinha uma discussão sobre a legalidade ou não dessa gravação, mas pode fazer o uso da gravação, sim. Doutora Carol, pode complementar também sobre fazer prova? O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já pacificou esse entendimento, né? Se a pessoa é a vítima, essa gravação, ela é legal. Então, você pode gravar. E é importante dizer que esse parecer vinculativo da Presidência da República com relação ao que foi, né, estipulado ali pela AGU, não diz que não necessariamente esse assédio vai ser configurado apenas se tratar de seu superior hierárquico. Pode ser um cargo relevante naquela dinâmica do trabalho, entendeu? Então, você pode ser assediada e pode configurar o assédio punível com demissão se o cargo dessa pessoa é relevante. Às vezes, ele não é seu chefe, mas ele é uma pessoa bem importante ali naquele cenário, que também causa um pouco de medo, ou ele tem um poder para fazer alguma coisa. Então, é importante dizer isso. Fazer provas, exatamente isso. Gravar mensagens, gravações ou e-mails, caso... Hoje em dia as pessoas ficam um pouco mais travadas, não mandam tanto e-mail, talvez o WhatsApp, mas mostrar isso. Ou você responder dizendo, olha, não entendi, o que é? Que mensagem é essa? Você acaba, mesmo que a pessoa apague ou tente, né, dizer, mas você pode dizer, eu não estou entendendo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, mas já quando eu já estava um pouco mais experiente em lidar com isso. Eu estava num evento jurídico e uma pessoa que poderia ser, né, tratada ali como uma pessoa que tinha uma influência de trabalho na minha vida, falou assim, nossa, eu não consegui me concentrar, porque eu fiquei lá na mesa, estava olhando para você. Eu só coloquei a mão no ombro, falei, mas de você eu não esperava isso de jeito nenhum. E aí, nunca mais ele falou nada. Mas é uma maneira de você... Claro, como é que faz prova disso? Eu não teria como fazer prova disso, mas eu já segurei. Se porventura as investidas ou as piadas ou algumas coisas continuassem nesse cenário, eu poderia... e salvando ou fomentando, inclusive, que eu estava mostrar por meio de provas que eu estou
brecando aquela atitude. Olha, eu não estou entendendo. Por que você está falando isso? De você eu não espero isso. E aí você vai fazendo provas. Doutor Wesley, daqui a pouco eu volto com o senhor, mas um ponto importante que devemos esclarecer aqui, doutora Carol. O assédio, então, não precisa ser de um chefe, um colega de trabalho também? Se ele tiver, se aquele cargo que ele tem tiver uma importância na dinâmica da sua relação de trabalho, na mesma função, também pode configurar assédio sexual. Mas esse parecer vinculante, ele trata muito do superior hierárquico e de algum cargo que seja importante na dinâmica. O cargo do seu colega pode ser também, ele é seu colega de trabalho, ele não tem que te assediar, ele tem que ser denunciado também, né? E agora, se ele vai necessariamente ser punido com a demissão, nisso eu creio que não, talvez ele vai ser responsabilizado pela chefia, ele vai ser chamado, vai ter que responder, mas talvez não mais advertido. Né? Porque, na verdade, o seu colega de trabalho, ele vai interferir na sua produtividade, sim, porque você vai ficar incomodado com assédio. Mas, não necessariamente, ele vai te trazer um dano, digamos, dentro do seu trabalho, de você perder seu trabalho, de você não conseguir trabalhar, ou de você não poder ascender para uma outra posição. Sim. É diferente de um superior. É importante salientar também que a gente, na esfera pública, tem a garantia de emprego, né? Então, talvez facilite até para o canal de denúncias, para que se sinta confortável para falar isso, porque ela sabe que dificilmente vai ser demitida em retaliação por conta dos assédios, né? Na esfera privada, a gente já tem um pouco mais de dificuldade disso. Porque se for o chefe, o patrão, que seja lá o que for que chama, provavelmente, quando for denunciada, ela vai ser demitida de pronto. Não tem nem conversa. E aí a gente chega na questão também de que antes era só as mulheres de cargos mais baixos ou de baixa renda que sofriam mais esses assédios, esses abusos, né? Hoje em dia teve o caso, foi do Banco do Brasil, foi da Caixa Econômica, que toda a chefia, né, o alto escalão denunciou. Então, assim, primeiro a gente tem que tirar esse padrão de que era só as mulheres de mais baixa renda e de baixa escolaridade que sofriam isso, que agora a gente já sabe que a violência chega em todos os lugares. E segundo, que as mulheres que estão na esfera privada são muito mais prejudicadas em relação ao assédio sexual e assédio moral, tanto para a questão de provar e tanto na questão de denunciar. Eu falei isso tudo para falar o seguinte, que o chefe pode ser punido na esfera privada se o assédio sexual é entre pessoas do mesmo cargo. Né? Se o meu colega de trabalho está me assediando sexualmente e eu informo para a minha chefia que está acontecendo essa situação e nada é feita pela empresa, eu posso punir assim, né? Posso ajuizar uma ação tanto contra o meu agressor, tanto contra a minha empresa, que a chefia é responsabilizada pela omissão. Solidariamente. Né? Estamos falando sobre assédio sexual. Recentemente tivemos um parecer da AGU que estabelece a demissão em casos de assédio sexual dentro da administração pública federal. Estamos falando também sobre o assédio moral. Estou aqui com o Dr. Wesley Ponte, ele que é psicólogo, a doutora Mônica Santos, também a doutora Carol Sena, advogadas. Doutor Wesley, e as empresas, elas precisam investir então até num especialista na área do senhor para que trate dessa conscientização, ou isso vem de berço? Onde estamos errando para que isso ocorra tanto? Com certeza é necessária a consultoria e a questão de auxílio profissional especializado nessas questões. Só que a questão é que é justamente um fenômeno multifacetado. Então passa pela educação. Por exemplo, a gente observa assédio e violência de maneira muito comum dentro das escolas. Essas crianças estão sendo educadas, imersas em naturalização de violências. E isso é muito, muito, muito complicado. E elas chegam no mundo do trabalho já com essa cultura impregnada no comportamento. E aí, quando a gente chega no trabalho, eu acho que aí entra de novo a questão de educação. A maioria das pessoas, muitas vezes, não percebe que está sofrendo assédio. Quando a gente fala, por exemplo, o Demi Moore, o filme, faz essa brincadeira, é muito interessante a gente perceber a natureza do assédio e como ele acontece de forma diferente para homens e mulheres. Por exemplo, o homem, ele vai ser incentivado a sempre estar aberto a uma investida sexual, né, a alguma forma de flerte, porque caso ele rechace isso, vão acusá-lo de ter algo de errado,
de que ele não tem potência o suficiente, que ele não consegue lidar com aquela situação. Ele é um homossexual. Por exemplo, questiona a sexualidade dele. E aí isso é muito complicado, por quê? Porque invisibiliza uma forma de assédio. Então você gera subnotificação. E esse homem, ele não percebe que está sofrendo assédio, porque ele acha que aquilo é algo comum, um padrão que ele tem que estar disposto e pronto para acatar. E em relação a mulheres, vem a questão do machismo, tanto estrutural quanto direto, né? Então, muitas vezes vem aquela questão, por isso que eu trago a ideia de a pessoa se questionar, a mulher se questionar se aquilo é real ou não. Porque ela vai ser descredibilizada, se ela não tiver provas, ela vai ser questionada. Então, o primeiro passo seria educar esses profissionais, essas pessoas no ambiente de trabalho, para entender quando elas estão sofrendo assédio, o quão sutil isso pode ser e qual o funcionamento disso em relação a sensações, sentimentos, receios que elas sintam, né? Depois disso, ou junto com isso, a educação de gestores. O gestor é responsável pelo ambiente saudável de trabalho. O assédio é caracterizado, tanto sexual quanto moral, como uma forma de degradação do ambiente de trabalho. Sim. Então, se existe uma responsabilidade, a gente precisa de treinamento para essa gestão. Precisa de curso, palestra, cartilhas. Existe uma série de cartilhas muito interessantes na internet sobre isso, que são muito úteis. Então, a educação no ambiente de trabalho ela é fundamental. Às vezes, as pessoas que praticam assédio também não têm consciência do que estão fazendo. Elas acham que aquilo é uma prática normal porque elas viveram daquela forma a vida inteira, né? A gente vai ter a caracterização do termo, né, do conceito de assédio sexual nos anos 80. Gente, há quantos séculos a gente tem trabalho acontecendo no Brasil, formalmente, informalmente, e só agora nos anos 80 a gente vai ter nos Estados Unidos o reconhecimento disso e depois a chegada disso no Brasil, depois de bastante tempo, e agora sendo configurado legislativamente, né? Exato. Então, assim, é uma prática muito naturalizada e as pessoas elas não percebem o que elas estão fazendo muitas vezes, ou que elas estão sofrendo desse fenômeno. Então, eu acredito que a solução ela passe por esse lugar de educação, tanto dos gestores quanto dos profissionais. E educar, inclusive, um parêntese aqui, doutor Wesley, educar, inclusive, por exemplo, existem pessoas que são extremamente extrovertidas, que são alegres, que são afetivas, e essa demonstração de afeto não é abertura. Então, nós somos afetivas, né? Então, é muito, a gente abraça, a gente abraça quem a gente gosta. Então, entender que um abraço não é necessariamente uma permissão para que passa por essa educação. Então, a importância de um acompanhamento, né, por um profissional, por exemplo, da psicologia, é importante para mostrar exatamente que existem perfis de pessoas que podem coexistir sem degradar o ambiente de trabalho. Né? Doutora Carol, e as empresas saindo aqui da esfera do serviço público, elas podem demitir um chefe por assédio sexual por justa causa? Podem e devem, né? Mas e aí, como essa empresa faz prova também para conseguir demitir por justa causa? Ela vai ter todo o canal dela, né, de ouvidoria, e vai apurar, porque, por exemplo, estou falando do servidor, da iniciativa privada. Então, ele vai ter um canal. Se ele não tiver um canal, ele vai ter as provas testemunhais, as provas documentais. Ele, com certeza, vai acabar conversando com essa pessoa que está sendo acusada de assédio e pode demitir por justa causa, porque você também está violando um dever, né, de agir com urbanidade, com respeito. Pode e deve demitir, senão ela também responde solidariamente pela omissão. Isso a gente falando nas empresas privadas grandes, né? Nas menores, nas pequenas empresas, a solução, no caso, se você não tem uma chefia imediata, geralmente, se for pequeno estabelecimento, é o dono do estabelecimento. O assediador é o dono do estabelecimento, aí a gente pode lançar a mão da rescisão indireta do contrato de trabalho, que é quando o empregador ele quebra o pactuado e ele dá os motivos para o empregado dar justa causa para ele, né? E aí rescinde indiretamente o contrato de trabalho. Porque geralmente se for em empresas pequenas pensando aqui agora, ele não vai conseguir parar com a agressão, né? O único jeito de parar com a agressão vai ser realmente sair daquele ambiente. Empresas grandes, empresas públicas, a gente consegue até ter canais de ouvidoria, transferir de um setor para o outro, né? Fazer uma apuração mais efetiva, mas nas empresas pequenas é muito mais difícil. Eu acho que a solução mesmo é só a rescisão. Não tem como modificar aquilo, né? A rescisão indireta ela é uma opção mais viável, mas você imagina uma mulher, então, que a cada empresa pequena precisa rescindir seu contrato de trabalho. Por isso que a gente
continua e precisa focar na punição do assediador. Nem que seja, nesse caso, no Código Penal mesmo. Sim. Porque aí o Código Penal, 216A, ele tem uma punição de 1 a 2 anos de prisão. Mas, porque senão a gente não quebra o ciclo. E nenhuma mulher é obrigada a precisar sair de todos os seus empregos por conta de um assediador, que seja ele de grande, de pequena, de média empresa. Porque senão você vai fazer o que com essa profissional? Essa profissional vai viver saindo de um emprego para o outro, ela não vai ter uma história né, não vai poder desenvolver seu trabalho, né? Por isso que eu acho que a gente precisa continuar focando nos métodos que punam efetivamente, que seja o dono da empresa, que seja que doa no bolso, né? Que seja doa no bolso. Não pode ficar só assim, eu vou ter que fugir dessa situação. Não é você que tem que fugir dessa situação. Essa pessoa é que tem que saber lidar no ambiente de trabalho de forma digna, de forma coerente, né? Então, o assediador, ele tem que entender. E a gente precisa de uma educação também. Já melhorou muito, mas as mulheres, muitas vezes, também são parceiras no assédio a outras mulheres. Quando dizem, por exemplo, nossa, você viu? Ela mudou de bolsa, ela mudou de sapato, ela mudou de cargo, ela deve estar tendo um caso com o chefe. Isso é uma cultura extremamente prejudicial nos ambientes de trabalho. A gente precisa educar o nosso olhar para entender que a mulher, ela tem o seu espaço, ela tem o direito de entrar e de sair, de desenvolver de forma saudável o seu trabalho, de ascender profissionalmente, porque ela estuda, é provado, as mulheres acabam estudando mais do que os homens até, e além de estudar mais, às vezes ganham até menos. Graças a Deus agora a gente teve essa lei que iguala os salários de homens e mulheres para as mesmas funções, mas assim, o nosso trabalho ele é muito mais difícil, mas as mulheres precisam educar os olhares também. Interessante esse ponto que a doutora Carol trouxe, né, das mulheres mesmo, né, que provocam esses comentários. Se deve isso também, essa disputa, né, porque a mulher, quando se veste, dizem que ela se veste para outra mulher, não para os homens, né? Será? Então, e elas concordaram aqui. Mas uma coisa que a gente vê é justamente isso. Quando a gente tem um pensamento hegemônico, socialmente repassado de geração em geração, a gente vai ter as questões estruturais, né? Quando a gente fala de uma coisa estrutural, racismo estrutural, machismo estrutural, entre outras coisas, é justamente isso que não é diretamente atribuído a um sujeito, mas a uma população, uma comunidade, né? E algo dentro da cultura. Então, quando a gente pensa numa população vulnerável ou que tem direitos violados, numa tentativa de se proteger, essa população ela pode sim concordar com seus agressores e pode reproduzir e imitar esse comportamento na tentativa de criar segurança e empoderamento. Por isso que hoje, o que a gente traz? A questão da rede de apoio. Como assim? Se a gente tem, por exemplo, essa questão da necessidade de educar mulheres para o mundo do trabalho e contra o assédio. É muito complicado quando a gente coloca um homem que não tem nenhuma experiência prática com a vivência feminina dentro do mundo do trabalho para fazer essa educação. Por quê? Provavelmente ele não vai estar submerso dentro dessa cultura e dessa forma. E a chance dele reproduzir esses comportamentos também é muito grande. Então, dentro da questão, de novo, avaliando as origens de um comportamento, né? A gente consegue ver isso, de onde vem esse comportamento. No caso do homem, uma tentativa de controle, um mundo que era dominado pelos homens, que era o mundo do trabalho até algum tempo atrás, né? As mulheres ficavam relegadas ao setor informal e, por causa desse tipo de cultura, a gente acaba tendo muitas vezes uma absorção desse ideário por mulheres e a reprodução disso, desses comportamentos. Por isso que aí entra bem o que a doutora falou, a questão da educação e de abrir esse olhar. Isso é tão importante, porque você cria redes de apoio e criar redes de ajuda em relação à denúncia, à compreensão do que está acontecendo e muitas vezes até de um grupo que educa uma pessoa que está tendo essa reprodução de comportamento, seja preconceituoso ou de assédio. O que precisamos então, doutora Carol, é ter um consenso, né, um companheirismo feminino também para ajudar os outros colegas que passam por essa situação. Acho que a gente está mudando isso, né? Aos poucos a gente vem mudando essa questão. Aqui nós somos companheiras, né, doutora Mônica? Há muito tempo, a gente não se veste para outra, não. Inclusive, a gente compra coisas juntos. Os mesmos sapatos, as mesmas coisas. Gostei do seu sapato, vou lá comprar um para mim. Aí a gente vai combinando, assim. A gente já foi... Mas é educar para quem tem, igual educar os nossos filhos, né? Para isso, né? Os nossos meninos, para que não reproduzam, e as nossas meninas, para que não aceitem, né?
É uma questão realmente muito estrutural, que já vem enraizada. A gente sabe que a gente fica com muita raiva na hora, mas a gente não vai conseguir mudar isso de hoje para amanhã. Né? E botar mulheres para falar com mulheres, porque geralmente é o contrário, infelizmente. Né? A gente tem visto aí, bota homens para falar de feminismo, a gente bota atores brancos para falar sobre racismo, a gente bota pessoas ricas para falar de pobreza, e ali eles não conseguem tocar quem realmente está passando pelo problema. Né? A solução que a gente dá é o seguinte, ter canais de denúncia, implementar um compliance efetivo que funcione para a sua empresa. Não os já pré-moldados, né? Mas um que saiba qual é a tradição e qual é aquela situação real daquela empresa, como que ela funciona, e fazer com que as mulheres e os homens e os homossexuais e todos os que estão ali consigam se sentir confortável para denunciar e para ser apurado sem ser constrangido, né? A gente ir fazer essa palestra, fazer encontros, para falar que, às vezes, a pessoa realmente não sabe que aquilo é uma fala que vai constranger, né? A colega, a questão, o batom vermelho, né? Nossa, você tá com esse batom vermelho hoje, tá querendo o quê hoje? Querendo falar na TV hoje, né? Na Rádio Justiça, por exemplo. A gente pode querer tudo sem demonstrar que aquilo é uma vontade sexual ou um ânimo de qualquer coisa. Eu e a doutora Mônica, como ela mencionou, nós temos já uma história de atuação profissional bastante próxima, há muitos anos, mas sempre de muito apoio às causas umas das outras, né? De fato, nós nunca deixamos de segurar as nossas mãos em momentos de dificuldades, né, Mônica? E nem de assédios, etc. Então, esse diálogo entre mulheres, ele é realmente extremamente importante. Mostra a força do feminino, mostra também a união, porque eu sei que, do ponto de vista, por exemplo, do ponto de vista até bíblico mesmo, quando nós estivemos ali no Éden, os três decretos: para o homem ele teria que trabalhar, para a mulher teria dores de parto e a cobra sempre seria rasteira, mas existia uma inimizade entre a mulher e a cobra, e aí sempre ficou esse cenário de que mulheres, por isso que as mulheres brigam muito, só cobra e tudo mais, porque fomentaram às vezes muitas coisas como se as mulheres fossem inimigas umas das outras, e elas não são inimigas umas das outras. Sim. Elas são unidas e parceiras na construção de um ambiente de trabalho mais seguro para uma e para outra. Doutora Carol, a senhora já teve que trabalhar uma ação de assédio sexual para algum cliente, seja a vítima ou seja para a empresa? Tive já. Pode explicar a senhora, doutora Mônica? A gente teve uma dificuldade muito grande da questão probatória, e todas as pessoas que iam testemunhar na Justiça do Trabalho não falaram aquilo que falaram quando a gente questionou antes de entrar com a ação, conversamos, né, para saber o que aconteceu. E quando chegou na hora, eles não quiseram falar, falaram um pouco, mas não falaram muito. Infelizmente, nessa ação, a gente está brigando na segunda instância, porque na primeira instância a gente perdeu, e não tem vergonha, né, de falar que perdeu aqui, que eu acho que todos os advogados sabem que a questão probatória é muito difícil, mas a gente perdeu por questão de que não conseguiu configurar exatamente o assédio sexual, né, o que aconteceu. Mas, assim, a gente fez uma linha do tempo, mesmo assim, no processo, que a gente conseguiu mostrar como ela se vestia no começo da jornada dela de trabalho, e para o final, nas festas, como ela estava se vestindo, porque eles começaram a exigir que ela se vestisse de tal modo, porque ela ficaria mais bonita, porque ela ficaria mais... os clientes fechariam mais contratos se ela se vestisse de tal forma, né? E foi visto que o estilo dela para o trabalho e o uniforme mudou muito ali. E o chefe sempre fazendo investidas. O que aconteceu? A empresa demitiu o superior hierárquico, mas ainda a gente não conseguiu a indenização para cliente. Assédio sexual, ele está dentro do assédio moral, né? O assédio moral é mais amplo. Eu já atuei mais em assédio moral. O assédio sexual, como a doutora Mônica diz, às vezes a pessoa silencia, e aí ela vai tratar isso nos consultórios dos psicólogos,
Quando vai, né? Quando Quando vai. vai. A maioria das mulheres, boa parte das mulheres acabam silenciando, porque, infelizmente, ainda é da natureza da mulher perguntar onde eu errei. A sensação de culpa, e ela vem o tempo inteiro. Tem uma série muito premiada, que é até recente, chama-se The Morning Show. Excelente. Essa série, ela fala muito sobre o ambiente de trabalho. Ela fala do assédio sexual, ela fala fala do assédio sexual, fala do assédio moral e das consequências para as mulheres. Ou dessa sensação, eu dei causa, eu aceitei, porque, por exemplo, às vezes para silenciar uma mulher, o compliance da empresa também pode agir para silenciar essa mulher. Silencia essa mulher porque tem medo das repercussões, silencia, oferece o cargo, oferece dinheiro. Transferência. Transfere. Então, assim, essa mulher, mesmo que ela aceite tudo isso a contragosto, ela vai passar a vida inteira doente emocionalmente. Então, só para que as pessoas compreendam, se você sofre assédio sexual, você também pode entrar com ação que envolva assédio moral. Sim. E não é difícil, como eu disse, o caso, por exemplo, da minha própria irmã. Sofreu uma investida sexual que foi negada, a relação de trabalho ficou tão difícil que veio um assédio moral fortíssimo, ela não conseguiu fazer prova. Não é que ela não conseguiu, ela não quis fazer prova, ela silenciou. Ela deveria ter feito prova. Sim. Mas ela silenciou, ela adoeceu, mas ela acabou sendo dispensada daquele cargo porque ela não aceitou a investida do chefe. Eu posso fazer uma pergunta para o Dr. Wesley? Pois não. Como que está sendo hoje um tratamento para um caso de burnout, dessas doenças que hoje já é ocupacional, né? Uma doença do trabalho. Como que é o tratamento dessa complemento, o assédio sexual moral também contribui para o burnout? Com certeza, com certeza. Quando a gente pensa, por exemplo, o burnout, até algum tempo atrás, ele era considerado um adoecimento do trabalho somente de pessoas que lidavam muito com o público. Mas a gente vai percebendo que isso se trata de um esgotamento completo dessas pessoas que envolvem elementos de estresse dentro do trabalho. Quando a gente pensa nesses elementos de estresse, assédio, enquanto violência, com certeza, né, sem dúvidas, vai ser um elemento de estresse. Essa pessoa, ela vai se despersonalizando e ela vai tentando desesperadamente emitir comportamentos para tentar se adaptar a esse ambiente que já está adoecido por si. Seja numa função que esteja adoecida, né? Por exemplo, uma exigência gigantesca em relação a contato com muitas pessoas agressivas. É muito comum nos setores ali de telemarketing, né? E de atendimento ao público de uma forma geral. Ou situações de risco e estresse, como a área de saúde, educação, segurança. Perfeito. Nós temos então esse cenário. Cada organismo, ele vai reagir de uma forma a partir da história que essa pessoa vai tendo da sua relação de trabalho e no mundo do trabalho. O que a gente consegue observar? Um dos primeiros processos é o de despersonalização. Essa pessoa ela vai deixando de ser ela vai deixando de ter comportamentos característicos do seu dia a dia. Depois disso, você vai ter um esgotamento. Ela vai estar cansada, ela vai estar extremamente debilitada, aquela coisa que você não quer sair da cama nunca. Sim. Até a gente perceber que esse sintoma é muito comum com a depressão. E essa pessoa, ela chega à depressão. E aí você tem uma síndrome, né? Que é um agregamento de vários sintomas que são similares a doenças já catalogadas, por exemplo. Então, beleza. A gente tem essa pessoa que chega no consultório. A primeira coisa, fazer ela entender o que está acontecendo. Geralmente, quem vai com síndrome de burnout para o consultório não sabe o que está acontecendo. Essa pessoa, ela está achando que está com ansiedade, ela está tendo crise. Então, a gente identifica o fenômeno. Uma pergunta também, vou aproveitar. Posso, Sérgio? Bem Deve. rapidamente, Dr. Wesley. Na verdade, existe a questão ética, né, do psicólogo com relação ao tratamento clínico. Mas, como a gente quer, aí a gente está tentando aproveitar, fazer para o nosso lado aqui. Embora haja questão ética, existe alguma vedação para que os psicólogos subsidiem, né, com relatórios dizendo que o início veio num assédio sexual sofrido lá atrás, pode acontecer isso para que você faça prova naquele caso ou não pode, né, por conta da vedação? Seria possível em determinados momentos. Por exemplo, quando o paciente... Fazer prova num processo, por exemplo, que eu estou dizendo. Justo. Quando o paciente está correndo risco, principalmente em relação à integridade, saúde, nós podemos, junto com esse paciente, instruir a quebra de sigilo. Né? O sigilo ele é soberano na clínica. Ele não pode ser rompido a não ser em determinadas condições de risco. Então, caso haja um processo, a gente pode, por exemplo, emitir um relatório não com os fatos, mas com o estado de saúde mental daquele paciente. Mas não poderia dizer que o burnout se originou num assédio, por exemplo? Fazer essa relação de maneira direta e causal não, né? É muito complicado. É difícil, é isso. A prova é muito difícil. Justo. Agora eu inverto. Pergunta para uma das advogadas ou para as duas?
Olha, eu fico imaginando o seguinte, nós temos nesse caso uma série de revitimizações na tentativa de criar provas. A gente falou e a gente percebeu que a vítima é sempre responsável por produzir essas provas, às vezes tentando solicitar imagens, entre outras coisas que muitas vezes não vão ser fornecidas pela organização. Então, como proteger essa vítima durante essa produção de provas e tentar minimizar ao máximo possível o impacto desses processos em cima desses clientes? Rapidamente, que o nosso tempo está esgotado. Contratar um bom advogado, né? Primeiro, que saiba... Uma boa advogada que entenda do assunto. Para que você possa já fazer uma notificação para essa empresa, para guardar as imagens, para não apagar, e guardar essas provas e botar ela como se fosse o terceiro interessado ali naquela ação, né? Nem que seja extrajudicialmente, até que tenha uma maturação de fatos, até que se ajuize uma ação, né? E até precisa desse suporte, tanto de psicólogo quanto de advogado, porque sozinha ela não vai saber os caminhos. Doutora Carol, por favor. É exatamente isso. Eu não vou, né? A gente está com o tempo praticamente esgotado, mas é o que a doutora Mônica disse. A gente precisa proteger essa trabalhadora, às vezes remanejá-la ali para um outro setor, de repente, se houver possibilidade, para proteger realmente essa trabalhadora. Muito bem. Falamos aqui na Rádio Justiça sobre o assédio sexual e o assédio moral. Tivemos recentemente um parecer da AGU em que casos de assédio sexual deverão ser punidos com demissão em toda a administração pública federal. E nós debatemos esse tema com os nossos convidados. Começo agradecendo ao Dr. Wesley Ponte, psicólogo clínico comportamental. Excelente. Obrigado por estar conosco. E as suas considerações finais rapidamente. Procurem ajuda. Não se sintam culpados ou culpadas pela situação de assédio e formem redes de apoio. Existem órgãos competentes nos quais você possa fazer essa denúncia. Não deixa de se cuidar pela dúvida. Procure ajuda. Muito obrigado. Também, doutora Mônica Santos, advogada especialista em direito previdenciário, servidor público, diversidade e inclusão. Obrigado por estar conosco, por sua consideração. Obrigada. Vou só reforçar. Procure ajuda. Não deixa passar. Procura sua rede de apoio. Só assim, e notifica o órgão para que a gente consiga ter números reais para tratar de situações reais. Doutora Carol Sena, advogada trabalhista sindical, eleita para o próximo biênio como conselheira de Direitos Humanos do DF. Obrigado por estar conosco e muitos desafios aí como conselheira dos Direitos Humanos aqui do DF, doutora Carol. Vou esperar tomar posse, mas eu já sei que tem bastante desafio. Eu gostaria de dizer que foi uma manhã muito produtiva, muito agradável. Adorei o nosso debate e dizer, mulheres, homens também, né? Mas sobretudo mulheres, vocês não estão sozinhas. Procurem uma rede de apoio. Vou só reforçar o que os meus colegas já disseram. Assédio sexual é crime e ele tem que ser punido. Muito obrigado aos nossos convidados. Lembrando que você, ouvinte, vai poder assistir também pelo YouTube essa entrevista em separadinho para você compartilhar e mandar para os seus amigos. E nós contamos com a sua participação também. Muito obrigado. 11h01, Revista Justiça fica por aqui. A apresentação e a edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí o Pauta Musical. Um excelente dia para você e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.